Fala galera, Braga aqui. No vídeo de hoje vou estar trazendo um tema então relevante a se eu estivesse começando a investir agora. Onde eu deveria investir? Ações ou fundos imobiliários? Então, eu vou estar falando sobre quais são as vantagens e desvantagens de cada um, como funcionam os fundos e suas cotas, como funcionam as ações em termos de lotes e mercado fracionário, como são pagos os dividendos tanto em ações e fundos imobiliários e o que eu considero então um balanceamento legal para a nossa carteira. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala, investidores! Lembrando que antes de começarmos, você se inscreve aqui no canal embaixo para ajudar no crescimento, combinado? Então, vamos entender o que são os fundos imobiliários. O fundo imobiliário nada mais é do que uma espécie de um condomínio, né, de investidores, onde a gente vai reunir os nossos recursos para que sejam aplicados no conjunto do mercado imobiliário, através de shoppings, hospitais, lajes corporativas. Então, a dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis. E quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem? A gente tem, então, o mais tradicional de todos, que é o fundo de tijolo, que a gente chama. São determinados por empreendimentos aqui como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas, agências bancárias, enfim, um mix é gigantesco, pessoal. Outro tipo que a gente vai ter aqui são os fundos de papéis. Isso aqui são títulos de dívidas, né, ligado ao mercado imobiliário, que no lugar de imóvel, então a gente pode pegar o quê? Dar crédito, comprar esses créditos imobiliários para as pessoas que estão construindo. São os famosos aqui LCI, as letras hipotecárias LCA, os CRIs, né? Vale destacar que dentro dos fundos de imobiliário, aqui nos fundos, nos FIIs, os fundos de papéis, eles são os mais arriscados, justamente porque a gente está emprestando dinheiro para alguém. Então não é um imóvel mesmo onde tem um aluguel lá que a pessoa está pagando, a gente está recebendo. E a gente tem também os fundos híbridos. Aí ele vai ter tanto os fundos de papéis quanto os imobiliários, tá? Então tem esses tipos aqui. E para nós adquirirmos os fundos imobiliários, eles são através das cotas na bolsa de valores. A gente pode comprar uma, duas, três, 10, quantos quisermos, é vendido a unidade. E em termos de valores mínimos, abaixo de R$ 100 a gente já consegue comprar fundos. Existem fundos imobiliários até de R$ 10. E quais são os pontos fortes que a gente pode estar destacando então de um e de outro? Iniciando então os pontos positivos dos FIIs. Destaco que a gente não vai ter condomínio, a gente não precisa se preocupar com reformas, IPTU, escrituras, isso tudo vai ser atrelado a uma gestão. Então, o segundo ponto positivo é exatamente esse. Vai ter uma pessoa capacitada, gabaritada, só para estar escolhendo os melhores ativos, fazendo os melhores contratos para a gente, achando os melhores locais. Previsibilidade de dividendos, esse é um ponto legal. Por lei, eles são obrigados a pagar 95% dos aluguéis, né? Por lei, isso aqui seria uma vez por semestre, mas normalmente os FIIs eles pagam mensalmente, eles têm esses costumes de fazer esses pagamentos recorrentes uma vez a cada mês, então isso aqui é uma coisa muito boa. Ponto legal que a gente pode também destacar é que a gente não paga imposto através desses dividendos, esses aluguéis que caem para a gente através das corretoras mensalmente, a gente não precisa pagar imposto nenhum, nem imposto de renda nenhum, é totalmente livre. A gente, com os anos, vai ter a valorização dos imóveis. A gente sabe aqui no Brasil que, a partir dos anos, a tendência é esses imóveis valerem mais. A gente tem o crescimento dos dividendos através dos aluguéis que são reajustados através do IPCA e IGPM. Então, a partir de 2, 3, 4, 5 anos, a gente começa a ter aumentos desses dividendos. E a gente tem uma baixa volatilidade das cotações. Bem, eu estou aqui na plataforma do Investidor 10 e vou tomar como exemplo para a gente o MXRF11. Então, conforme eu comentei, a gente consegue comprar cotações a partir de até R$ 10 e a volatilidade das ações são muito baixas, no caso das cotas, né? Então a gente consegue perceber que durante um ano 9,32 e R$ 10. Vou pegar um outro exemplo para a gente, também na plataforma aqui, ó, o HTCTR11. Isso aqui é um fundo de papel. E a gente consegue perceber que através de um ano o fundo praticamente andou de lado. R$ 98, aqui ó, R$ 98. Então essa volatilidade baixa é excelente para quem está começando agora nos mundos dos negócios e tem uma certa preocupação de ver o seu patrimônio subir e descer. Ponto agora que a gente pode destacar são os portes ruins. Assim como a gente tem um gestor muito bom que vai ajudar a fazer escolhas excelentes, se a gente tiver um gestor ruim, vai fazer com que traga ativos ruins para a gente na nossa carteira e isso vai ter um rendimento menor para a gente também. Outro ponto negativo dos fundos imobiliários é o baixo poder de crescimento dele.
A partir do momento que ele é obrigado a distribuir esses 95% que para um lado é bom, ele vai ficar com pouquíssimo caixa, esse pouquíssimo caixa vai fazer com que ele não tenha poder em 2 anos ou 3 anos para ele estar comprando um outro imóvel para fazer esse crescimento aqui da cota, né, do próprio fundo. E com isso ele vai ter que fazer o quê? Que é outro ponto ruim. São muitas subscrições, são novas cotas que são lançadas a cada 2 anos, às vezes até a cada ano, tem fundos que ficam lançando cotas para arrecadar mais dinheiro, para estar adquirindo mais imóveis. O ruim disso tudo é que o aluguel, que era dividido, por exemplo, com 10 mil pessoas, vai ser dividido agora com 15 mil pessoas, né? Então, às vezes, a chance de você estar diminuindo o seu dividendo é grande. Outro ponto negativo são as taxas de administração e taxa de performance. Sim, pessoal, os fundos eles cobram taxa de administração e taxa de performance. Isso é ruim. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então a gente consegue perceber que, por exemplo, o MXRF11 ele cobra ao ano a taxa de administração de 0,90. Tá vendo? Quer um outro exemplo? Eu vou pegar o KNR11 aqui, ó. A gente consegue perceber que ele também cobra uma taxa aqui, ó, de performance, né, no caso aqui uma taxa de administração, de 1,25%, né? A gente consegue perceber que a taxa desse é maior. Então é um ponto que a gente tem que ficar olhando, tá? É um ponto muito importante. Quer um outro exemplo? Ó, o HTCTR aqui, ele cobra 0,21 da taxa de administração. Às vezes eu falo, ah, mas é baixo. Na verdade não é não, porque ó, ele cobra também ó, taxa de performance. Então repare que a taxa de administração 127 mil e a taxa de performance 5 milhões, ó, 3 milhões, 1 milhão, 4 milhões. Então isso aqui é um ponto muito ruim para os fundos imobiliários. Isso consome o quê? Os nossos dividendos, né? Outro ponto ruim que a gente tem que entender aqui, que a gente não tem isenção de imposto de renda para vendas dos fundos imobiliários. E qual é o valor desse imposto? Bem, independente se você ganhou R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000 com as vendas dos fundos imobiliários, a partir do momento que você obteve lucro acima do seu capital investido, você vai ter que pagar um índice de 20% na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então isso aqui é uma coisa muito ruim também para os fundos imobiliários. Outro ponto negativo, baixa liquidez no mercado. Para quem está começando, isso aqui pode até não influenciar muito, né? Às vezes você vai falar assim, vou ter 5 mil reais, 10 mil, R$ 1.000, R$ 800. Essa liquidez você consegue achar, mas diferente de ações, para quem tem valores altos, milhões, às vezes ele não consegue estar fazendo venda, sair da posição desse fundo, como ele gostaria. E sem dizer também que é um setor muito cíclico, né? A partir do momento que é um setor imobiliário, tem altas e baixas. Se a gente pegar um momento de baixa aí, às vezes os imóveis podem ficar com uma vacância muito alta, né? Esse galpão não consegue se alugar, fica vazio e você não consegue receber aluguéis em cima disso aí. Então, esses são os pontos negativos dos fundos imobiliários. Agora que nós já entendemos o que são fundos imobiliários, agora a gente vai entender então o que são ações, tá? Vale destacar que ações são pedacinhos das empresas que a gente consegue comprar através da bolsa de valores, né, que são comercializados nessa bolsa de valores, com o intuito de gerar renda para a empresa, que ela possa fazer o quê? Investimentos, possa crescer, infraestrutura, outros projetos, né? Então, a partir do momento que a gente compra ações de uma companhia, então a gente está fazendo o quê? A gente está sendo um pequeno sócio dela, né? A gente está adquirindo uma pequena porcentagem daquele negócio lá, daquela empresa. E a gente destaca que possui três tipos de ações no mercado. A gente tem as blue chips, são as ações de primeira linha, são as ações primes, grandes volumes de negociação durante o dia, dos vendedores, empresas como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Ambev, né, que são consideradas as blue chips. A gente tem as empresas medianas, são as mid caps, e a gente tem as small caps, são empresas menores ainda, né? Menor de 15 bilhões no patrimônio da empresa na bolsa de valores. E uma das formas das companhias remunerarem seus acionistas são através dos dividendos. Por lei, elas são obrigadas a pagar anualmente 25% do seu lucro líquido ajustado. Outra forma delas pagarem também são através dos juros sobre capital próprio. E aí a gente tem que entender que tem 15% de imposto de renda, que isso já é retido na fonte e já vem descontado a partir do momento que cai na nossa corretora. Destaco ainda que algumas empresas, vou citar aqui o exemplo do Banco do Brasil, eles têm, através da ata que eles fazem lá, 40% do lucro líquido ajustado deles que eles distribuem. Algumas empresas pagam até 80%, vale de empresa para empresa, companhia para companhia. Mas por lei, 25% do lucro líquido anual é obrigado a ser pago para a gente. Agora que ficou claro o entendimento das ações, vamos destacar então os seus pontos positivos. Alto potencial de valorização, as famosas Timbergers. Para quem não conhece, eu vou destacar para vocês aqui. Esse termo foi usado pelo Peter Lynch no seu livro Peter Lynch Jeito Peter Lynch de Investir.
onde ele destaca que são as empresas capazes de aumentar o seu capital em mais de 10 vezes, né, no meus casos da Steam, até 10 vezes o capital que você iniciou. Destaco que existem empresas que têm um potencial de muito maior, de crescer às vezes 50%. Vou dar como exemplo aqui a Unipar Carbocloro, sobre o ticker UNIPP3. Empresa essa aqui que a partir de 2015 aqui, ó, estava 1,99. Destaco também que é uma empresa que fez o Barça ganhar 1 dos bilhões dela. Então repare que em 2015 a 1,96, a partir do momento aqui em 2020 já R$ 23 ela já faz isso aí, ela já se torna uma Timberg. E hoje nos patamares atuais aqui ela já está dando uma valorização aqui de 4.000 vezes, quer dizer, ela já cresceu 40 vezes. E isso só a empresa tem a capacidade de fazer. Então, um outro ponto positivo aqui é a isenção de imposto de renda. Então, a partir do momento que você comprou ações e vender no mesmo mês e não passar de R$ 20.000, você não paga imposto de renda no lucro que você obteve, né? Essa somatória total não pode passar de 20 mil, tá bom? Diferente dos fundos imobiliários que a gente viu que se você tiver lucro de R$ 1, você já tem que pagar imposto de renda. E a isenção de impostos dos dividendos. Ainda não somos taxados. Está circulando uma lei aí, mas ainda não foi aprovado. E quais são os pontos negativos? Então, um dos principais pontos negativos é a alta volatilidade nas cotações. Vou estar mostrando para vocês aqui como exemplo o Banco do Brasil. Então, a gente consegue ver que em um ano o banco saiu aqui ó, de 29, 31, 40 reais aqui, ó, 42, 31, agora está 39. Então, as empresas ela têm essas variações muito grandes ao longo do ano. Para quem está começando na bolsa agora, é complicado, às vezes ele abrir lá a sua corretora e ver uma desvalorização de 15, 20, 30%, às vezes vai fazer com que ele venda, tome uma decisão precipitada e venda isso aí. Então, isso é um ponto ruim das ações, né? Um outro ponto ruim é o risco de falência das companhias. Sim, pessoal, a gente tem empresas aí que vêm a falir, má gestão. Vou dar como exemplo para vocês aqui, ó, a gente tem a Itautec, uma empresa que faliu, Ultralar, Lojas do Cal, Sears, Lojas Brasileiras, Arapuã, quem não conhecia, né, o Mapping, a Varig. Então, são empresas que podem vir a valer, são pontos ruins também. Fraude contábil, felizmente a gente sofre com isso no Brasil sim, pessoal, é o caso do IRB, ó. Empresa essa que vinha a R$ 30 mais ou menos, aqui agora teve o agrupamento, por isso que está dizendo R$ 1.200. Mas era uma empresa que estava aí a R$ 30 mais ou menos, houve a fraude, descobriram, a empresa caiu aqui para R$ 10, R$ 15 e chegou nos patamares de R$ 1. Agora está aqui, se a gente for ver aqui, ó, uma diferença de 1.000%. Imagina quem aplicou seu dinheiro aqui. Então a gente corre esses riscos, né? Outro ponto negativo são os setores que são muito influenciados pelo Estado, tá bom? Só para finalizar aqui, eu vou dar o caso da Americanas para você. Então a gente consegue ver que também houve aquela inconsistência, né, fiscal. O pessoal fala, a gente não sabe se é fraude ou não, está muito parecido com a IRB. Você vê que é uma empresa que saiu aqui de R$ 12 e hoje está aqui ó, a 1,70, então a gente sofre disso aqui, né? E a gente tem o caso, por exemplo, da Sanepar, que é a empresa lá do Paraná, de saneamento, uma empresa que sofre muito com o setor dedo do Estado, porque a gente sabe que teve agora o marco do saneamento, ela vai ter que fazer um investimento muito grande, é uma empresa que tem excelentes margens, excelente lucro, porém, como ela tem que fazer agora esse investimento pesado pelo marco do saneamento, então ela está distribuindo muito recurso para isso aí, faz com que a empresa não consiga crescer. Então a gente tem que tomar cuidado nesses pontos, né? Então, esses são os pontos negativos e positivos, tanto de ações quanto fundos imobiliários. Agora que a gente entendeu tudo sobre ações e fundos imobiliários, chegou a hora da gente montar então a nossa carteira do zero para quem está começando agora. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar é a idade. Qual a idade que você vai começar isso aqui? 20, 25, 45, 55? Quanto mais novo você for, mais cedo dá para você, por exemplo, estar montando uma carteira, por exemplo, em setores de ações, onde a gente sabe que ao longo dos anos, essas ações ela pode se tornar Timbergs na sua carteira. O poder de crescimento, de valorização das ações é muito maior. Se você já está numa idade mais avançada, de repente é interessante você estar colocando já uma boa parte disso aí em fundos imobiliários, porque você vai precisar pegar esses rendimentos para te ajudar nas suas contas do dia a dia e fazer com que você viva com esses rendimentos até o final da sua vida. Outro ponto que a gente tem que destacar são os valores dos aportes. Você vai começar com 100, 200, 1.000, R$ 1.500. Se for aportes pequenos, o melhor caminho é a ação, porque você sabe que as ações
tem um poder de crescimento maior. Se você já tem um poder de aporte maior, de repente você pode ir tanto para fundos imobiliários, que vai te dar uma renda já, né, um caixa para te ajudar a fazer os aportes, e também empresas, como a gente fala assim, são as blue chips, empresas já bem consolidadas no mercado. Mas não que quem esteja começando com valor baixo tenha que vir direto também para ações. Se você principalmente está começando e tem esse medo, aquela variação da cotação que a gente viu, é interessante às vezes você entrar, colocar o pezinho no mar através dos fundos imobiliários, entender como que funciona todo esse mercado, sentir essas variações que são mínimas, e a partir do momento que você vai pegando o nível de conhecimento, que é o nosso próximo tema que a gente fala, você vai adentrando em ações. Então, o próximo ponto é entender qual é o seu nível de conhecimento. A gente sabe que tem vários materiais didáticos aí que a gente pode usar. Por exemplo, Faça Fortuna com as Ações, Décio Bazin, que é o método que o Barsi usa, que é o preço teto das ações, esperando no mínimo 6% de dividendos. A gente tem o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, através do preço intrínseco. A gente tem o método Gordon, a gente tem o fluxo de caixa descontado, enfim, a gente tem vários métodos para a gente entender, analisar uma empresa e saber se ela está no momento bom de comprar ou não. Outra coisa é o nível de controle emocional em relação às variações das cotações da empresa. A gente sabe que o mercado, por exemplo, nesse momento está em baixa. Se você já tivesse posicionado, o que você ia fazer quando o seu patrimônio cair 30%? Você ia vender tudo? Ou você ia entender aquilo lá como uma oportunidade de comprar um ativo bom, mais barato? Exemplo, vou no mercado, comprei uma picanha a R$ 45 o quilo e na semana que vem está 30. Será que isso aí é uma oportunidade ou não? Né? E para finalizar aqui, a gente precisa entender que a gente precisa balancear muito bem a nossa carteira, diversificar esses setores. Então, eu recomendo vocês colocarem no máximo 10% em cada ativo. Se for financeiro, por exemplo, um banco, uma seguradora, entendeu? Commodities, eu dei exemplo aqui, ó, Klabin, Vale, lembrando que tudo que eu estou falando aqui não é nem recomendação de compra nem de venda, é simplesmente em caráter educativo. Bens industriais, ó, Taurus e VEG, né? Utilidade pública, setor de elétrica, por exemplo, Taesa e Alupar. Com isso, se algum setor passar dificuldade, isso vai representar uma queda de menos de 10% na sua carteira e você vai conseguir dormir tranquilamente, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. Isso é muito importante. E finalizando, acho que eu não podia deixar de destacar que você trabalhou muito pelo seu dinheiro e você precisa preservar ele ao máximo. Então, a regra que o Warren Buffett deixa aqui, a lição dele, a primeira regra, nunca perca dinheiro no mercado. E a segunda regra é você nunca esquecer da regra número um. Então, pessoal, para quem me acompanhou até aqui, eu espero ter ajudado a vocês entenderem o que são fundos imobiliários e ações. E se gostou, considere se inscrever nesse canal, deixa o seu like, curte, compartilha para ajudar nesse trabalho aqui e o crescimento do canal. Beleza? Até o próximo vídeo.